Olá, bem-vindo ao KabalaCast dessa semana. E se você está assistindo isso no YouTube, eu já vou começar pedindo para você deixar sua curtida e se inscrever no canal. Mas então eu quero falar da energia dessa semana. Essa semana, de acordo com o estudo semanal do Zohar, baseado nas porções semanais da Torá, nós estamos na porção de Balak e Bilam. Então, Balak e Bilam são dois feiticeiros da arte da magia negra, dois feiticeiros poderosos e que eles querem usar armas à distância para destruir os israelitas que estão acampados inocentemente sem nem saber que esse ataque está acontecendo. Então imagina uma cena que tem um povo acampado num deserto, vivendo a sua vida, e o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e no alto das montanhas tem dois feiticeiros poderosos que estão querendo jogar raios e setas e raios laser de negatividade, usando o mau olhar, o poder do mau olhar. E uma das coisas que a gente quer se proteger essa semana é disso, do poder destrutivo, dos maus olhares, dos olhares negativos que podem prejudicar realmente uma pessoa, e também usando más palavras. Um desses feiticeiros usava o poder do mau olhar. O olhar dele era destrutivo e destruía as coisas. E o outro usava o poder de más palavras. Ele falava maldições e aquela maldição pegava e a pessoa de verdade era prejudicada por aquelas maldições. Então eles estavam tentando atacar de longe com esses raios lasers, como eu estou chamando, mas o povo de Israel estava protegido, os israelitas estavam protegidos e as maldições se transformaram em bênçãos. O Bilam, que era o que ia falar as maldições, ele se posicionou em 3 lugares diferentes para tentar dali rogar maldições. As 3 vezes, na hora que a boca dele se abriu, ele não conseguiu falar maldições, eram grandes bênçãos. Então a pergunta é, como que eu posso estar protegido no meio do ataque da vida? E na vida vão ter ataques, a gente está exposto a forças negativas e pessoas negativas. Como que eu posso estar protegido? E a resposta está no estilo de vida. Os israelitas estavam protegidos porque eles tinham um estilo de vida conectado com a luz. Não é uma magiquinha que a pessoa vai fazer para se proteger da negatividade, não. Tem que ter todo um estilo de vida alinhado com a luz. Então, por exemplo, a última das 3 bênçãos que saíram da boca de Bilam, a mais famosa delas, se chama Matovo Oleha Yaakov Mishknoterra Israel. Como são lindas as suas tendas, Jacó, as suas habitações, ó Israel. Ele louvou as tendas e habitações de Israel, dos israelitas. Por quê? Porque ele viu que no acampamento de Israel, as tendas eram colocadas num posicionamento que uma família não via o que estava acontecendo dentro da tenda da outra. Tinha uma privacidade. Cada um tinha a sua privacidade e eles organizavam de um jeito que um não olhava dentro da casa do outro, não dava para ver pela janela a intimidade do outro, a privacidade do outro. Então eles tinham essa modéstia. E essa modéstia foi um dos fatores que causou aquela proteção. Mas, de novo, para estar protegido é todo um estilo de vida de modéstia, de querer guardar sua privacidade, não querer invadir a privacidade dos outros. O desejo de estar conectado com a luz do Criador. Os israelitas tinham construído um tabernáculo e doado seu dinheiro e doado ouro para estar conectado com a luz do Criador, para fazer a vontade de Deus. Então, através de ter uma vida, o estilo de vida que é um desejo de estar com Deus e demonstrar esse desejo com orações e demonstrar esse desejo com donativos, com doações. Então, é importante para você estar protegido das influências negativas, ter um momento do dia dedicado à oração e meditação, dedicar uma parte do seu dia à oração, à meditação, a fazer um esforço proativo para se conectar com a luz, expandir a sua consciência, olhar para dentro de si, ver o que você precisa mudar. Dedicar parte do tempo e parte do seu dinheiro também para ajudar outras pessoas, para contribuir para o mundo. Como que eu posso ajudar, como que eu posso contribuir, como que eu posso beneficiar outras pessoas com o meu tempo, com o meu saber e com o meu dinheiro. Então, através disso, a gente também está protegido. E basicamente, através de estar proativamente se esforçando para fazer a coisa certa. A gente não vai sempre fazer a coisa certa. Todo mundo erra, faz parte. Pecar faz parte do filme, faz parte do processo de crescimento, faz parte errar, faz parte fazer curto-circuito, mas eu quero fazer a coisa certa, eu quero me corrigir, eu não quero ficar preso no meu erro, não quero ficar repetindo o erro.
Mas então, voltando para a história de Bilam e de Balac, Balac, que é um dos feiticeiros e é o rei de Moab, ele quer contratar Bilam para arrogar essas maldições, porque ele sabe que as maldições de Bilam são poderosas e destrutivas. Mas eles moram distantes um do outro e Balac manda mensageiros para chamar Bilam para essa missão e que eles iam pagar muito bem. Bilam ia ser muito bem pago, Bilam trabalhava por dinheiro e ele ia ser muito bem pago para fazer o que Balac estava pedindo, que era arrogar essa maldição. Mas antes de ir, o Bilam fala para os mensageiros, olha, eu tenho que consultar Deus antes. Eu vou consultar Deus essa noite para ver se eu posso ir. Então vocês têm que passar a noite aqui comigo, porque eu vou consultar Deus. E aí Deus aparece para ele e diz para ele não ir com esses homens. Não é para ele ir, porque o povo de Israel é abençoado e protegido e ele não vai conseguir amaldiçoar. Então Deus responde claramente que não é para ele ir. A resposta foi não. Mas o que Bilam ouviu da resposta? Não é para ele ir com esses homens. Dando a entender que aqueles homens que Balac tinha enviado a ele não eram homens importantes o suficiente para a grandeza dele, que tinha que ser pessoas de um nível mais elevado para ele ir. Ele não entendeu, não vai porque esse povo é meu protegido. Ele entendeu, não vai porque eu estou te protegendo porque você não foi convidado por pessoas grandiosas o suficiente. Então ele deu a entender isso para esses homens e quando vem um segundo grupo de enviados de um nível mais alto, ele foi consultar Deus de novo e Deus falou, olha, você quer ir? Vai. Quer dizer, o que isso nos ensina? Ele interpretou do jeito que ele quis a resposta. E muitas vezes na nossa vida, a gente vê o que a gente quer ver, a gente ouve o que a gente quer ouvir. A resposta foi claramente, não vá. Mas o que ele ouviu? Não vá com esses homens. Para ele o mais importante era que esses homens não eram a pessoa certa. Ele estava totalmente dominado pelo ego e ele só queria ouvir a resposta sim, porque ele ia ganhar muito dinheiro, e ele ia ganhar poder, e ele ia se tornar ainda mais renomado do que ele já era. Ele queria ouvir sim, foi isso que ele ouviu, embora a resposta tinha sido não. E depois, quando ele foi, na segunda vez que ele foi chamado e quando ele acabou indo, ele foi com a sua jumenta, ele foi montado numa jumenta. E que eles estavam passando num lugar e 3 vezes no caminho, a jumenta viu um anjo interceptando o caminho, que era um sinal claro que não era para ele seguir em frente. A jumenta viu o anjo e Bilam não viu o anjo. O Bilam não conseguia ver que tinha um anjo interceptando o caminho, até que na terceira vez a jumenta falou com ele. Tem um animal falante na Torá, nesse lugar da Torá, uma jumenta que fala, você não está vendo que tem um anjo aqui na minha frente, barrando o nosso caminho? Aí ele viu, aí os olhos dele se abriram e ele viu. Mas então qual é a lição? Eu acredito nisso, que tinha um anjo que dá para ver e que a jumenta viu. Qual é a lição por trás dessa história? A lição é que, de novo, quando a gente está dominado pelo ego, a gente ouve o que a gente quer ouvir e a gente vê o que a gente quer ver. Ele não queria ver o anjo, até a jumenta estava vendo o anjo e ele não estava vendo o anjo. E muitas vezes na nossa vida, a resposta está na nossa cara, mas a gente não quer ver, a gente está dominado pelo nosso ego, a gente está cego pelo nosso ego, a gente não quer ver. Então, como ver a verdade? Como que eu posso ver a verdade? Porque pode ser cada um de nós. Eu posso estar nesse momento cego para algum sinal claro que o Criador quer me mostrar, alguma coisa clara que a vida quer me ensinar, e eu não estou conseguindo ver. Então, como que eu posso ver a verdade e tem a ver com sair do eu? Sair do eu, sair dos meus desejos, das minhas vontades. Por que o Bilam não viu a verdade? Porque ele estava preso no eu. Ele queria ouvir o que ele queria ouvir. Então tem que sair do eu e voltar o meu olhar para o outro. O que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso fazer para ser sensível e de verdade ajudar? Então eu quero contar uma história que eu ouvi do Yehuda Berg, e é a história sobre o Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov costumava ajudar as pessoas que pediam caridade, mas ele sempre dava a mesma quantia. As pessoas viam e ele dava uma quantia, 18 moedas, que era uma boa quantia na época, mas não era nada demais. E uma vez veio um pedinte, um mendigo, veio pedir na casa do Baal Shem Tov, e quando foram dar as 18 moedas para ele falou, não aceito 18 moedas, eu quero 5 rublos. E 5 rublos era muito dinheiro na época. Era muito mais que as 18 moedas. E os funcionários da casa falaram, não, a gente sempre dá a mesma quantia, essa é a ordem que nós temos, a gente não pode dar 5 rublos. Ele começou a ficar exaltado, começou a ficar nervoso, não, mas eu exijo 5 rublos.
Eu já fui muito rico, eu acabei perdendo tudo, e eu, quando era muito rico, eu tinha um determinado estilo de vida, e que essas 18 moedas não me adiantam nada, eu tenho que manter a dignidade, tenho que manter o estilo de vida que eu sempre dei para minha família, para meus filhos, eu exijo 5 rublos. O Baal Shem Tov tem que me dar 5 rublos. E ele começou a ficar realmente exaltado, até que o Baal Shem Tov viu o que estava acontecendo, e ele veio perguntar o que estava acontecendo, e quando explicaram, ele falou para o homem, olha, em vez de me pedir o dinheiro, você podia me pedir para te dizer por que você perdeu a tua fortuna e como você pode recuperá-la. E eu vou te contar. Quando você era muito rico, você tinha o costume de todo ano em Yom Kippur, no dia do perdão, levar tabaco com você para reza na sinagoga, porque tem uma hora da tarde de Yom Kippur que as pessoas estão em jejum, tipo umas 20 horas de jejum, e as pessoas começam a ficar sem energia, as pessoas começam a ficar cansadas, e não pode comer, não pode beber, mas pode cheirar um tabaco, e você cheirar um tabaco, tem gente que cheira rapé, tem gente que cheira canela, cravo e canela, mas você dá uma cheirada num cheiro bom nessa hora, na hora que a pessoa está muito cansada, realmente dá uma reenergizada, dá um impulso extra. Então tem esse costume de cheirar alguma coisa com cheiro bom ou com cheiro forte quando está muito cansado em Yom Kippur. Então, voltando à história, o Baal Shem Tov contou para ele, então, teve um certo Yom Kippur que você levou tabaco para dar para as pessoas cheirarem. E quando estava nessa hora que estava todo mundo cansado, você foi pela sinagoga distribuindo o seu tabaco para todo mundo cheirar. Mas tinha um homem sentado num canto que ele estava com uma aparência tão pobre, tão degradante, que você não achou que ele era digno de merecer o seu tabaco. E você não se aproximou dele e não ofereceu tabaco para ele, de tão mal vestido e largado que ele estava. Mas o que você não sabe é que esse homem não jejuava só em Yom Kippur. Esse homem jejuava o ano inteiro, porque ele realmente era muito pobre e despossuído, e ele não tinha como botar comida na mesa, e a família dele vivia numa situação de grande penúria. E que nessa hora, em Yom Kippur, como você não deu para ele cheirar o tabaco, ele quase morreu naquele Yom Kippur. E causou uma comoção nos céus. A tua insensibilidade causou uma comoção nos céus e foi decidido que a tua fortuna ia passar para ele. E agora ele é um homem muito rico e você perdeu tudo. O homem falou para o Baal Shem Tov, como que eu posso recuperar a minha fortuna? Ele falou, se você for nesse homem e pedir tabaco para ele, e ele se recusar a te dar tabaco, a tua fortuna vai voltar para você. Esse é o único jeito. Então o pobre, o que agora era pobre, foi atrás desse homem, do antigo pobre que agora tinha ficado rico, e ele encontrou ele em algum lugar, ele estava almoçando em um restaurante, ele foi na mesa dele e falou, me dá tabaco para cheirar. Aí o homem respondeu, se você está pedindo, é porque você realmente precisa. E tirou um tabaco do bolso e deu para ele cheirar. Aí o homem, no dia seguinte, foi em um outro lugar, ele estava fazendo compras, e ele foi atrás dele, no momento que ele estava fazendo compras, falou, me dá um tabaco para cheirar. E ele falou, se você está pedindo, é porque você realmente precisa. E deu para ele o tabaco para cheirar. E ele começou a encontrar com esse homem em vários lugares, mas o homem sempre dava a mesma resposta. Se você está pedindo, é porque você realmente precisa, e dava o tabaco para ele cheirar. Até que chegou o dia do casamento da filha desse homem. Ele falou, no dia do casamento da filha, ele não vai me dar atenção, é a hora que eu vou conseguir recuperar minha fortuna. Então ele foi no casamento e ele esperou o momento da dança do pai com a noiva, da dança do pai com a filha. E no momento que eles estavam dançando, ele foi lá no meio da dança e falou para o pai, me dá um tabaco para cheirar? E o que o homem respondeu? Como ele sempre respondia, se você está pedindo, é porque você realmente precisa, e deu tabaco para ele cheirar. E nessa hora ele ficou tão triste, ele ficou tão arrasado que ele viu que ele nunca ia recuperar a sua fortuna, que ele desfaleceu, ele caiu desmaiado. Aí o rico ajudou ele, as pessoas ajudaram ele, e aí um momento eles ficaram a sós, e o rico falou, mas por que você está fazendo isso? Por que você vem atrás de mim e me pede sempre tabaco? Aí ele falou, você não está se lembrando de mim, né? Pois o Baal Shem Tov me falou que teve um Yom Kippur há anos atrás, que você era muito pobre e eu não te dei o tabaco, e por causa disso eu fui julgado nos mundos superiores e toda a minha fortuna foi transferida para você. Mas o Baal Shem Tov me disse que se você me recusasse o tabaco, a fortuna ia voltar para mim, a minha fortuna ia voltar para mim. Então era isso que eu estava tentando fazer, agora você sabe, e era isso. Aí o homem foi muito compreensivo e falou, olha, se o Baal Shem Tov te falou isso, que a fortuna pertence a você,
eu acredito em você e eu estou disposto a dividir a minha fortuna com você. Mas em uma condição, eu quero que daqui para frente você se lembre de tudo isso que aconteceu e toda vez que alguém vier te pedir, ajuda a pessoa, seja sensível e ajuda a pessoa. E assim ficou combinado e eles dividiram a fortuna. Mas então, qual a lição dessa história? É que para ver a verdade, eu tenho que estar olhando para o outro e tenho que estar olhando para o outro com um olhar sensível. A pessoa que mais precisava de tabaco naquela sinagoga era aquele homem e o nosso amigo não teve o olhar sensível e por isso ele não viu a verdade e ele não conseguiu proteção. Então, ajudar os outros na sua correção, nos ajuda na nossa própria correção, mas para isso a gente tem que ter um olhar sensível, tá aberto para ver os outros e quando a gente consegue entender o que falta aos outros, qual a carência dos outros e a gente está disposto a ajudar e a beneficiar, a gente vai entender também qual é a nossa carência, qual é a nossa falta e o que a gente precisa mudar e o que a gente precisa se transformar para estar verdadeiramente conectado, para entender qual é a verdade do nosso caminho e o que a gente está no caminho certo e o que a gente precisa mudar, que é receber essa orientação da luz e estar aberto para a orientação e para os sinais e mensagens que a luz nos manda e principalmente para estar protegido, assim como os israelitas estavam protegidos da negatividade, dos olhares amaldiçoados e das falas amaldiçoadas de Balaque e Bilam. A gente quer estar protegido da negatividade, mas para isso a gente tem que ter um estilo de vida conectado com a luz. Então eu desejo uma boa semana para todos nós, com muita luz, com muita orientação de cima e proteção. Amém.